Então, o que é esse estatuto? A que é destinado? Nós podemos dizer que o estatuto da pessoa com deficiência, ele é destinado a assegurar, a promover em igualdade de condições o quê? O exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando o quê? Incluí-la socialmente, respeitar a sua cidadania. Esse conceito vale lembrar, tá? Que passou por significativas transformações. Antigamente ele era definido como o quê? Como uma perda, uma normalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica, anatômica, que gerava o quê? Incapacidade para o desempenho de atividade, dentro de um padrão considerado o quê? Normal para o ser humano. No entanto, não é bem assim que funciona. E aí a gente teve a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi aprovada pelo Brasil em 9 de julho de 2008. Nós temos também aqui a nossa Constituição Federal, que lá no parágrafo 3º do artigo 5º, no inciso E, fala que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devido às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais. Então, olha a diferença de conceitos da pessoa que tinha uma anormalidade para uma pessoa que tem dificuldade, né, em viver de forma plena, né, isso que diz o texto, de forma plena e efetiva com pessoas ao seu redor, com as pessoas da sociedade. Olha a mudança. Então, nós temos aqui várias, incontáveis pessoas que foram beneficiadas através dessa lei. Vamos citar um exemplo? Eu lembro perfeitamente de um determinado casal, que eu não vou conseguir falar o nome, perdoem-me, mas é que é um nome bem diferente mesmo, tá? Esse casal, ele foi beneficiado pela Lei Brasileira de Inclusão. Eles viveram 19 anos de convivência, tiveram filho de 17. Não podiam casar. Mas casar era o sonho da noiva, era o sonho do casal. E a lei foi sancionada em julho de 2015 e entrou em vigor em janeiro de 2016. E esse casal pôde casar, tá? Esse casal, ele nunca esteve impossibilitado de viver uma vida normal porque eles tinham deficiência. Entende? Então, é muito importante. Outro caso que eu lembro é do Vinícius Schmidt. Ele fez a sua primeira palestra sobre pessoas com deficiência nos RDs, nos resultados digitais, e ele fez tanto barulho com essa palestra que foi convidado a integrar o time de diversidade e inclusão, tá? Flávia Cotizias, eu acho. Ela idealizou o programa, ela é líder dos resultados digitais desse projeto, e afirmou que a presença de uma pessoa que tem deficiência no desenvolvimento de programas de inclusão desse público, ele é fundamental justamente para trazer uma inclusão de fato, né? A trazer a interação. Poderia dizer realmente, de fato, inclusão. A gente tem também a Luciane Marques, que foi também uma pessoa que entrou no RD, foi uma das primeiras pessoas que entraram no RD nesse projeto, e também ela tinha autismo, e ela disse que foi super aceita, as pessoas super aceitaram ela. Ela sempre foi julgada, criticada em outros lugares, mas nesse lugar foi muito bem atendida. Então a gente vê também a participação dessas pessoas no mundo tecnológico, isso é legal. Pessoas com deficiência são pessoas tão normais quanto nós. E nosso chat está bombando. As pessoas super interagindo aqui conosco. Apesar de que eu estou só, mas existe uma equipe por trás. E eu estou sozinha aqui, mas vocês estão comigo. Então nós estamos em uma roda de conversa. Nós estamos em um bate-papo muito legal hoje, hein? E vamos às perguntas? Muitas perguntas aqui no nosso bate-papo. O Nemuel perguntou o seguinte:
No âmbito da tecnologia fica uma dúvida, olha só. A Lei Brasileira de Inclusão, ela dispõe alguma garantia ao acesso dos deficientes nesse espaço, já que a gente está falando de tecnologia? Sim, Nemuel. A lei de número 13.146 de 2015, a nossa LBI, em seu artigo 74, ele assegura o seguinte, olha só. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos, serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Então, sim. A Natália perguntou o seguinte: diante de tudo, se pode entender que o Estatuto se preocupa com a interação das pessoas com deficiência? Sim ou não? Sim, com certeza. A gente pôde ver isso ao longo dessa nossa conversa. E olha como é importante lembrar disso, como é importante falar disso. Você sabia que a Lei Brasileira de Inclusão, ela beneficiou cerca de 40 milhões de pessoas? Uau, palmas, plateia! Isso mesmo, gente, 45 milhões de pessoas. E se faz 6 anos dessa lei. Eu espero que você tenha aprendido a respeito da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e que essas coisas te façam refletir, tá? Pessoas com deficiência são tão pessoas quanto nós. Nós encerramos aqui